Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de estudo da lição da Escola Sabatina, mais um dia de aprendizado. Nesta quinta, 17 de abril, o tema da lição é A Prostituta é Julgada. Nós estamos estudando essa semana sobre as imagens do casamento. Ontem nós estudamos sobre a história de Isaac e Rebeca. Hoje nós vamos meditar neste tema da prostituta é julgada. A questão de número 6, ela vem ainda antes da pergunta com duas afirmações. Os seres celestiais comemoram duas coisas: a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Queridos, a lição desta quinta, ela vai falar sobre a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, todos nós sabemos que tem um preço doloroso. Quem aqui já foi traído ou quem já cometeu esse ato, sabe o quanto isso é destruidor, o quanto isso é devastador. Sofrem os filhos, a igreja, a sociedade, a família de um modo geral, a pessoa traída, aquele que traiu, ou seja, uma série de sofrimentos. Todos sofrem, porque as consequências são devastadoras. E, queridos, até mesmo o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, ao descobrir uma traição, este sofre de maneira extraordinária. Alguns, inclusive, chegam até a cometer, atentam até contra a própria vida. O tanto que isso é algo terrível. E nós vamos ver na lição que Cristo ele fala sobre esse assunto para que nós possamos entender como é devastador essa questão da infidelidade. Ele traz essa imagem trazendo para ele, dele para conosco, sobre a infidelidade. Então, aqui nós vemos que quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristezas pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar, porque ele finalmente terá acabado e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus projetou inicialmente. Então, queridos, o casamento, uma união para a vida toda, é o símbolo da união de Cristo e sua igreja. É por isso que Cristo se entristece muito com a infidelidade, tanto com a infidelidade de um casal, obviamente, como a infidelidade da igreja, como a infidelidade nossa para com Cristo. Quando nós trocamos Cristo por coisas fúteis do dia a dia, o trabalho, os amigos, o celular, coisas que não, muitas vezes, naquele momento não vai agregar em nada na nossa vida, Cristo se entristece. Nós precisamos trabalhar diariamente, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, mas a partir do momento que isso atrapalha a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, Deus se entristece, sem dúvidas. Então, queridos, Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desse pecado, possamos receber a vida eterna. Essa vida que Deus quer dar para mim e para você, se formos fiéis a Ele, se tivermos uma fé genuína nele diariamente. Queridos, esta é a lição desta quinta-feira. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu convido você, agora mesmo nesse momento em que você se encontra na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, feche seus olhos para nós fazermos uma oração. Santo e eterno Deus, Senhor, muito obrigado pelos momentos que aqui passamos, que possamos fazer o uso das Tuas palavras diariamente, que possamos colocar no nosso coração, para que não venhamos nos esquecer dos Teus sagrados ensinos. Abençoa cada ouvinte, cada telespectador, em nome de Jesus. Amém.